Você já ouviu falar em ordens iniciáticas, hermetismo, ocultismo, cabala, magia cerimonial e ficou meio confuso ou confusa, sem saber exatamente o que tudo isso quer dizer e muito menos de onde tudo isso veio? Calma, respira, que no vídeo de hoje eu vou te explicar de uma forma clara, histórica e acessível o que é o esoterismo e o ocultismo ocidental. Vamos percorrer juntos uma jornada fascinante dos filósofos da antiguidade aos magos do Renascimento, dos ocultistas do século XIX aos movimentos neopagãos espirituais de hoje. Então acenda uma vela, prepara o seu chá e vem comigo. Eu sou a professora Gisele Gelassic e aqui no canal A Bruxa de Mil Faces desvendamos os caminhos onde história e magia se encontram. Quando falamos em esoterismo, é comum pensarmos em algo misterioso, proibido ou escondido. Mas a palavra vem do grego esotéricos, ou seja, interior, aquilo que se volta para dentro. Assim, enquanto o conhecimento exotérico é aberto e destinado a todos, o esotérico é transmitido a quem percorre o caminho da busca, da disciplina e da transformação. O que chamamos de esoterismo ocidental é uma grande tradição filosófico-espiritual que atravessa séculos, unindo alquimistas, magos, filósofos e místicos, em uma mesma aspiração, compreender o mistério por trás da realidade visível e abrir caminhos para a experiência do invisível. Dentro dessa árvore simbólica floresceram muitas ramificações: hermetismo, gnosticismo, alquimia, cabala, ordem Rosa Cruz, a maçonaria, a teosofia, entre tantas outras. Todas elas compartilham o mesmo princípio. O ser humano é um reflexo do cosmos e compreender a si mesmo é uma forma de compreender o todo. Daí a famosa máxima hermética: o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Por isso, o esoterismo ocidental não é uma religião, mas uma linguagem espiritual, uma forma de pensar e de viver que busca unir razão e mistério, matéria e espírito. E é justamente aqui que entra um elemento fundamental, mas muitas vezes mal compreendido: a magia. O esoterismo é o conjunto de ideias, símbolos, mapas da alma, e a magia é a sua dimensão operacional. É o laboratório onde essas ideias são testadas através de rituais, talismãs, meditações, visualizações, astrologia, invocações, práticas energéticas. Magia, então, nesse contexto, ela não é sobrenatural, mas uma tecnologia simbólica e espiritual. O conjunto de práticas destinadas a transformar o mundo interior e, por consequência, o mundo exterior. Em outras palavras, o esoterismo pensa, a magia faz. O esoterismo interpreta, a magia experimenta. O esoterismo descreve o cosmos, a magia busca vivenciá-lo. E onde entra o ocultismo nessa história? Bom, o ocultismo é um termo mais recente, consolidado sobretudo no século XIX para designar a aplicação prática de muitos desses conhecimentos esotéricos. A primeira parada nessa viagem sobre as origens do esoterismo ocidental é nas margens do Nilo, no Egito Antigo. Porém, aqui já temos que ter um certo cuidado para entender por que o Egito ocupa um lugar tão importante na história do esoterismo. Precisamos olhar para ele não apenas como uma civilização, mas como um símbolo que foi sendo reinterpretado ao longo do tempo. O Egito Antigo, aquele dos faraós, das pirâmides, dos rituais de mumificação, floresceu por volta de 3000 antes da Era Comum, e seus sacerdotes desenvolveram uma espiritualidade profundamente ligada à natureza, à astronomia, à ideia de uma vida após a morte. Mas os registros que sobreviveram são rituais, hinos religiosos e não tratados esotéricos no sentido moderno da palavra. O que aconteceu é que, séculos depois, quando os gregos conquistaram o Egito com Alexandre o Grande, já no século IV antes da Era Comum,
nasceu um intenso intercâmbio cultural entre essas duas culturas. Em cidades como Alexandria, os gregos reinterpretaram os deuses egípcios à luz de sua própria filosofia. E é nesse contexto que surge, por exemplo, a figura de Hermes Trismegisto, uma fusão do deus grego Hermes com o deus egípcio Tote, patrono da sabedoria e da escrita. Essa figura simbólica se tornaria, nos séculos seguintes, um mestre oculto por excelência, aquele que teria revelado aos humanos os segredos do cosmos. Os textos que lhe foram atribuídos, o Corpus Hermeticum, provavelmente foram escritos entre o século I e III já da nossa era, quando a região do Egito e da Grécia estava sob o domínio romano. E esses textos misturavam filosofia grega, misticismo egípcio e influências judaico-cristãs. Desse modo, o Egito histórico, o das escavações e hieróglifos, foi transformado em um Egito simbólico, o berço mítico de todo o conhecimento oculto. Essa visão atravessou os séculos. Nos séculos XVIII e XIX, por exemplo, ocultistas como Eliphas Levi, Helena Blavatsky retomaram o Egito como fonte da sabedoria perdida, reforçando ainda mais a ideia de uma linhagem ininterrupta entre o antigo sacerdócio egípcio e os magos modernos. Hoje, como historiadores e arqueólogos, sabemos que esse Egito esotérico é uma criação simbólica, um espelho construído pela imaginação ocidental para legitimar suas próprias tradições espirituais. Ou seja, historicamente é improvável que os antigos egípcios tivessem um sistema mágico esotérico nos moldes modernos. O que os ocultistas fizeram foi reinterpretar seus mitos e rituais à luz das próprias necessidades espirituais. Vale dizer que isso não invalida o poder simbólico dessas referências, mas nos lembra que é preciso distinguir entre o Egito histórico e o Egito imaginado, aquele que habita o imaginário ocultista e continua inspirando tradições mágicas até os dias de hoje. A partir da herança simbólica greco-egípcia, o esoterismo ocidental começa a adquirir forma, não como uma religião, como já dissemos, mas como um campo de ideias espirituais interligadas, como uma árvore nutrida por 5 grandes raízes, cada uma delas oferecendo um conjunto de símbolos, práticas e conceitos que moldaram por séculos a maneira como o Ocidente pensa o invisível. A primeira delas é o gnosticismo. Nascido nos primeiros séculos da era cristã, o gnosticismo é bem mais compreendido hoje como um movimento filosófico espiritual diverso e não uma única doutrina. Para muitos gnósticos, o mundo material era uma criação imperfeita, não obra da divindade suprema, mas de um ser inferior, o chamado demiurgo. A salvação, portanto, não viria da fé institucional, mas da gnosis, o conhecimento interior capaz de despertar a centelha divina adormecida em cada ser humano. Essa visão crítica da matéria e o foco na transformação interior tornaram-se marcas profundas no pensamento esotérico posterior. 2. Neoplatonismo. Fundado no século III da Era Comum por Plotino, o neoplatonismo ofereceu uma visão menos pessimista da criação. O mundo físico não era um erro, mas uma emanação do a fonte indescritível e radiante de toda a existência. O ser humano deveria ascender através da contemplação, pela virtude, pelo refinamento da alma, de volta à sua origem luminosa. Essa estrutura hierárquica do cosmos, com níveis intermediários de seres, inteligências e espirituais, influenciou toda a magia medieval e renascentista. 3. Hermetismo. O hermetismo, inspirado nos textos atribuídos a Hermes Trismegisto, surgiu entre os séculos I e III, também da Era Comum, num ambiente multicultural que reunia Egito, Grécia e Oriente Próximo. Ele partilha da mesma visão emanacionista do neoplatonismo, mas se distingue por ser profundamente operacional.
Suas práticas incluem a alquimia, a transformação da alma e da matéria, da astrologia, leitura do macrocosmos e da magia, intervenção simbólica no mundo. O hermetismo é a ponte que une teoria e prática e é um dos grandes pilares da magia ocidental. 4. A Cabala. A Cabala surge dentro do judaísmo medieval, já nos séculos 12 e 13, como uma tentativa de compreender como o divino se manifesta no cosmos. Ela descreve um Deus infinito, o Ein Sof, e suas 10 emanações, as Sefirot, que formam a árvore da vida. A partir do Renascimento, pensadores cristãos reinterpretaram esses símbolos, criando a Cabala cristã, que influenciaria profundamente alquimistas, magistas e ordens iniciáticas. 5. Sabedorias orientais. Embora ideias indianas e persas fossem conhecidas na antiguidade, é somente após as grandes navegações, e especialmente já no século XIX, que o Ocidente passa a absorver e reinterpretar noções como karma, como reencarnação, energia sutil como prana e o chi, unidade cósmica, meditação e disciplina interior. Essas ideias influenciam a teosofia, o novo pensamento, a magia moderna e praticamente toda a espiritualidade contemporânea. Com a ascensão do cristianismo na Europa medieval, grande parte desses saberes antigos, gnósticos, herméticos, neoplatônicos, foram suprimidos e considerados heresias. Mas, como se sabe, um conhecimento raramente desaparece. Ele se transforma, muda de nome, se esconde nas margens, mas não some. Durante a Idade Média, entre os séculos X e XV, o esoterismo sobreviveu em forma de símbolos, manuscritos e lendas. Monges copistas preservaram trechos de textos gregos e árabes, muitas vezes sem nem entender completamente o conteúdo, mas garantindo que parte dessa tradição não se perdesse. Durante a Idade Média, a alquimia floresceu como uma das expressões mais ricas do pensamento esotérico. Mas aqui precisamos tomar mais uma vez um certo cuidado, porque a maior parte do que circula hoje sobre alquimia está bem distante do que as pesquisas mais recentes realmente mostram. A alquimia não era a mãe da química, nem apenas uma metáfora espiritual sobre transformação interior. Ela nasce no mundo greco-egípcio, especialmente em Alexandria, entre os séculos I e III da nossa era também, quando tradições egípcias de tinturaria e metalurgia se encontram com filosofia grega. É ali que surge a alquimia helenística, uma prática em que a manipulação da matéria e a busca por conhecimento sobre o cosmos formavam uma única coisa. Daí, essa tradição viaja para o mundo árabe islâmico, onde autores como Jabir ibn Hayyan transformam a alquimia em um sistema técnico-intelectual extremamente sofisticado, com as destilações, separações, elaborações laboratoriais, classificação de substâncias, por exemplo. Quando esses textos retornam à Europa entre os séculos XII e XIV, a alquimia medieval ganha uma cara própria, uma prática feita em oficinas urbanas, laboratórios monásticos e manuscritos comentados por gerações. E aqui que está um outro ponto-chave. Para os alquimistas históricos, matéria, espírito e ética não eram esferas separadas. Transformar uma substância exigia transformar a si mesmo. A perfeição do metal refletia a perfeição moral do praticante. O laboratório era, ao mesmo tempo, um espaço físico e um espaço filosófico. Isso não quer dizer que eles eram pré-cientistas equivocados ou que secretamente falavam de psicologia, como imaginado por autores como Jung no século XX. Essas interpretações dizem mais sobre o mundo moderno do que sobre os alquimistas lá na Idade Média. O que sabemos hoje é que a alquimia foi uma tradição híbrida, técnica, filosófica e espiritual, que moldou profundamente tanto a história das ciências quanto o imaginário esotérico posterior. Muitas das ideias que mais tarde apareceram em ordens ocultistas, sociedades iniciáticas, correntes magísticas, se alimentam justamente desse legado alquímico.
A alquimia é, portanto, uma ponte histórica essencial que conecta o esoterismo da antiguidade, a filosofia árabe medieval e o misticismo renascentista, e no fim alimenta a própria base sobre o qual o ocultismo moderno, já no século XIX, vai se erguer. Quando chegamos ao Renascimento, entre os séculos XV e XVI, o cenário muda completamente. A Europa passa a viver uma verdadeira redescoberta da antiguidade. Os filósofos que buscavam conciliar fé e razão, corpo e espírito, e nesse contexto o esoterismo vai então florescendo novamente. Figuras como Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, Giordano Bruno, para eles, o universo era uma grande rede viva de correspondências onde tudo estava conectado. Ficino, por exemplo, traduziu para o latim o texto Corpus Hermeticum, atribuído a Hermes Trismegisto, acreditando que continha a mais pura sabedoria divina, anterior mesmo a Moisés. Pico della Mirandola, em sua Oratio de Hominis Dignitate, defendeu que o ser humano podia ascender até Deus pelo conhecimento e pela magia, ideias profundamente herméticas e cabalísticas. E Giordano Bruno, talvez o mais ousado deles, levou essa visão ao limite, afirmando que o cosmos era infinito e divino, e que em todas as suas partes. E por isso ele vai ser queimado pela Inquisição. Nesse mesmo período surgem nomes como Paracelso e Cornélios Agripa, que uniram alquimia, astrologia e medicina numa visão profundamente espiritual do corpo e da natureza. Para eles, conhecer os segredos da matéria era também conhecer os segredos de Deus. E é aqui que o termo oculto, de ocultismo, começa a ganhar força. O occultum, o que está escondido, invisível aos olhos comuns. Todos esses pensadores renascentistas acreditavam que o universo guardava camadas de significado oculto e que o verdadeiro sábio era aquele capaz de decifrar esses códigos nas estrelas, plantas, nos metais e na própria alma humana. É dessa fusão entre filosofia antiga, misticismo judaico e redescoberta da natureza divina que nasce a forma esotérica de ver o mundo, ou o ocultismo ocidental moderno. Nessa mesma época surge também a chamada magia angélica, desenvolvida por John Dee e seu médium Edward Kelly. Dee, matemático, cartógrafo, astrólogo, conselheiro até da Rainha Elizabeth I, acreditava que a verdadeira sabedoria espiritual havia sido revelada originalmente aos anjos, e que poderia ser recuperada por meio de comunicações diretas com eles. Ao longo de extensas sessões de scrying, Kelly afirmava receber mensagens angelicais em uma língua desconhecida, a famosa língua enoquiana, e instruções para rituais complexos envolvendo selos, tabelas, chaves vibratórias. E essas tradições, mais tarde chamada de magia enoquiana, influenciaria profundamente várias ordens iniciáticas e a própria magia cerimonial moderna, sendo transformada numa estrutura complexa, sofisticada, de contato espiritual dentro do próprio ocultismo ocidental. A magia enoquiana representa o ápice da complexidade ritual e da organização simbólica. É a magia do templo, dos selos, das inovações, das correspondências precisas e exige estudo, disciplina e estrutura. Mas é aqui que precisamos fazer uma distinção essencial. Dentro do ocultismo ocidental, esse tipo de prática não é a regra, é apenas um dos caminhos possíveis. Existe uma tradição paralela, bem mais antiga, bem mais cotidiana e historicamente muito mais presente na vida das pessoas comuns, especialmente das mulheres, a magia natural. E aqui a gente tem que fazer então uma distinção entre o que é a magia cerimonial e o que é a magia natural. A chamada magia cerimonial, herdeira do hermetismo renascentista, da cabala, da alquimia e das ordens iniciáticas, ela trabalha com rituais longos, símbolos fixos, estruturas hierárquicas e um senso quase matemático da espiritualidade.
É a magia dos anjos, dos grimórios, dos pentagramas traçados com precisão e das invocações que podem durar até horas. A magia natural, por outro lado, ela tem raízes mais antigas, na filosofia natural greco-romana, nos saberes populares medievais e provavelmente remete até à pré-história. Ela observa as propriedades das plantas e minerais, os movimentos dos astros, o corpo humano e seus humores, os ritmos e ciclos das estações, prepara amuletos, talismãs, perfumes, infusões, banhos. É uma magia que trabalha com a natureza, não acima dela. E por estar ligada ao cotidiano, ao lar e à saúde, foi historicamente praticada tanto por médicos cultos quanto por parteiras, curandeiras, mulheres sábias, cuja presença na história da magia é enorme, mas raramente é registrada. Também foi chamada de magia do campo por ocultistas como Eliphas Levi, e às vezes é chamada de baixa magia, embora o termo seja problemático e considerado um tanto elitista. Assim, dentro da longa jornada do esoterismo ocidental, a magia cerimonial e a magia natural convivem como duas tradições distintas, mas complementares, uma estruturada, intelectual e a outra mais sensível e ecológica. No século XVII, a Europa mergulhou em uma nova forma de pensar. A chamada Revolução Científica transformou a maneira como o ser humano via o mundo. Astrônomos como Galileu Galilei e Johannes Kepler revelaram o movimento dos planetas com uma precisão matemática. Newton descreveu leis universais que pareciam reduzir o cosmos a um mecanismo perfeito e, de certo modo, tiraram aquele encanto místico. O universo, que antes era visto como vivo e sagrado, tornou-se um grande relógio, previsível, exato, regido por forças físicas. Essa nova racionalidade colocou em xeque as antigas formas de magia e alquimia, mas, como sempre acontece com pensamentos simbólicos, o esoterismo não desapareceu, ele se transformou. Muitos estudiosos começaram a buscar uma harmonia entre ciência e espiritualidade. Isaac Newton, por exemplo, dedicou grande parte da sua vida a estudos alquímicos e bíblicos. Em paralelo, sociedades secretas começaram a se formar, preservando ideias místico-filosóficas que a nova ortodoxia científica desprezava. No início do século XVII, um movimento misterioso começa a circular pela Europa, o Rosacrucianismo, uma fraternidade mítica que pregava o renascimento espiritual da humanidade por meio de um conhecimento secreto. Foi em 1614, lá na Alemanha, que surge o texto Fama Fraternitatis, seguido pelo Confessio Fraternitatis, e em 1616 pela Nuptias Químicas de Christian Rosenkrantz. Esses manifestos falavam de uma fraternidade Rosa-Cruz formada por sábios iniciados, herdeiros dos segredos do Egito Antigo, da Cabala, da alquimia, que trabalhavam em silêncio pela renovação espiritual, moral e científica da humanidade. Era uma promessa tentadora, unir ciência, fé, filosofia e magia numa mesma visão harmônica do mundo. Mas não há evidências de que essa fraternidade tenha realmente existido. O rosacrucianismo parece mais ter sido uma metáfora, uma proposta simbólica de transformação espiritual e social. Ainda assim, suas ideias inspiraram gerações inteiras de filósofos, alquimistas e cientistas e inspiraram o surgimento de inúmeras ordens posteriores, inclusive grupos contemporâneos que se identificam como Rosacruzes e seguem ativos até hoje. Logo depois dessa herança simbólica, se entrelaça com o surgimento de uma das mais influentes ordens iniciáticas da história, a maçonaria. A maçonaria, embora tenha raízes nas antigas corporações de pedreiros medievais, associações profissionais dedicadas às grandes obras arquitetônicas da Idade Média, ela passou por uma transformação profunda entre os séculos XVI e XVIII. Nesse período, ela deixou de ser um ofício exclusivamente operacional ou de construção para tornar-se uma fraternidade especulativa, dedicada à ética, à filosofia,
formação moral de seus membros. É justamente nessa transição que a maçonaria se abre às correntes simbólicas do período renascentista e iluminista. Assim, a partir do século XVII, ela incorpora a linguagem hermética com seus princípios de correspondência entre ser humano e cosmos, além de elementos rosacrucianos, especialmente o ideal de reforma espiritual e científica da humanidade, e de influências neoplatônicas e cabalísticas, muito presentes no imaginário esotérico do período. A maçonaria moderna, formalizada com a fundação da Grande Loja de Londres em 1717, nasce, portanto, como um produto desse caldo cultural, esotérico, filosófico, uma fraternidade que combina racionalismo iluminista com simbolismos arcaicos vindos do hermetismo, da cabala cristã e dos manifestos rosacruzes. Ela não é e nunca foi uma ordem ocultista no sentido estrito, mas ela funcionou como um canal intelectual pelo qual muitos desses temas circularam, florescendo depois em movimentos explicitamente esotéricos, como a Golden Dawn, o martinismo e diversas ordens do século XIX. Seus rituais, símbolos e graus iniciáticos expressam a mesma ideia central, a busca da luz, do aperfeiçoamento interior, da construção espiritual do ser humano, o verdadeiro templo interior. No século XVIII, em plena era do iluminismo, a maçonaria se torna o ponto de encontro entre razão e mistério. Filósofos, cientistas, políticos iluministas como Voltaire, Goethe, Mozart, Benjamin Franklin foram maçons ou influenciados por suas simbologias. Nesses círculos falava-se de liberdade, fraternidade, progresso, mas também de espiritualidade, moral e iniciação. O homem iluminista queria compreender o universo por meio da razão, mas também pressentia que tinha algo a mais, uma sabedoria antiga que a ciência sozinha não explicava. Assim, o esoterismo se adaptou aos tempos modernos, tornando-se mais racional, simbólico, filosófico e até político, uma vez que os membros da maçonaria se envolveriam em grandes eventos da época. E é justamente dessa fusão entre o ideal iluminista e o simbolismo esotérico que nasce o caminho que levará séculos depois ao ocultismo moderno. O rosacrucianismo e a maçonaria foram, portanto, pontes entre esses dois mundos, do misticismo renascentista à ciência iluminista. Eles provaram que, mesmo em tempos de razão, a busca pelo invisível continuava sendo uma das forças mais persistentes da alma humana. O século XIX foi um tempo de contrastes profundos. De um lado, a ciência e o racionalismo triunfavam, com suas descobertas como trem a vapor, eletricidade, microscópio, telégrafo. O mundo parecia, enfim, ter desvendado tudo através da razão. Mas, em meio a esse progresso técnico, crescia também uma nostalgia do mistério. A alma humana, sufocada pelo materialismo e pela moral vitoriana, buscava um novo sentido para o invisível. E é nesse cenário que nasce o que chamamos hoje de ocultismo moderno. Uma síntese de antigas tradições mágicas, místicas e filosóficas reinterpretada à luz do século XIX. Um dos primeiros nomes dessa linhagem é Emanuel Swedenborg, místico e cientista sueco. Swedenborg foi uma ponte entre ciência e espiritualidade. Ele era engenheiro, anatomista e visionário, dizia conversar com anjos e visitar o mundo espiritual em sonhos lúcidos. Suas ideias sobre a correspondência entre o visível e o invisível, entre o mundo físico e espiritual, influenciaram não apenas os ocultistas do século XIX, mas também poetas como William Blake e simbolistas franceses. Na França, o termo ocultismo ganhou forma com Eliphas Lévy, pseudônimo de Alphonse-Louis Constant. Lévy resgatou o simbolismo da cabala, do tarô, da alquimia e do hermetismo, propondo uma magia que unia fé, filosofia e ciência. Para Lévy, a magia era a ciência das forças invisíveis, e o mago, um mediador entre natureza e divino.
Seu legado foi imenso, ele influenciou toda uma geração que via a magia não como superstição, mas como uma via de conhecimento espiritual. Papus, nome iniciático de Gérard Encausse, foi um dos principais responsáveis por organizar esse pensamento em escolas e ordens. Médico ocultista, escritor prolífico, Papus fundou a ordem martinista, inspirada no misticismo de Louis-Claude de Saint-Martin, o filósofo desconhecido. O martinismo defendia o retorno do ser humano à sua origem divina por meio da iniciação, da contemplação e do amor ao próximo, uma mística cristã meio esotérica, onde o conhecimento interior era o verdadeiro caminho de iluminação. Nesse mesmo período, outro movimento ganhava força, o espiritismo codificado por Allan Kardec, em meados do século XIX. Ao propor um diálogo racional com o além, Kardec buscou dar uma linguagem científica e ordenada às práticas mediúnicas, que até então viviam no território do mistério. Suas obras, como o Livro dos Espíritos, publicado em 1857, transformaram fenômenos populares, os das mesas girantes, em um sistema filosófico sobre moral, reencarnação e evolução espiritual. Vale dizer que no contexto europeu, Kardec foi apenas uma peça dentro de um mosaico muito mais amplo de espiritualismos e ocultismos vitorianos, convivendo com swedenborgianos, teosofistas, Rosacruzes e muitas outras sociedades esotéricas. Sua influência existiu, mas permaneceu relativamente limitada. No Brasil, o espiritismo encontrou um terreno fértil e se tornou um dos pilares da religiosidade popular. Aqui, Kardec assumiu uma relevância cultural gigantesca, muito maior que na França, Inglaterra ou Alemanha. Isso se deve a vários fatores, como o sincretismo religioso brasileiro, a valorização da mediunidade, diálogos com tradições afro-brasileiras e, posteriormente, a própria figura de Chico Xavier. Assim, enquanto na Europa o espiritismo foi apenas mais um capítulo entre muitos do século XIX, no Brasil ele se tornou uma força espiritual e cultural muito forte até os dias de hoje. Mas o auge do século XIX esotérico viria com a Ordem Hermética da Aurora Dourada, ou a Golden Dawn, fundada em Londres em 1888. A Golden Dawn reunia médicos, poetas, artistas e ocultistas em rituais bem elaborados que combinavam cabala, tarô, astrologia, alquimia, magia cerimonial e muito simbolismo egípcio. Foi um dos mais importantes movimentos iniciáticos da modernidade, berço de nomes como William Butler Yeats, John Fortune, Moyna e MacGregor Mathers e o controverso Aleister Crowley. A Golden Dawn introduzia um sistema de graus, ritos e estudos simbólicos que influenciaria profundamente toda a magia ocidental posterior. Como estamos vendo, o século XIX foi um momento em que o esoterismo se organizou como tradição viva e intelectualmente respeitável. Um tempo em que a magia voltou a falar em linguagem moderna, respondendo àquilo que nem o microscópio, nem a fábrica, nem o relógio podiam explicar. Os mistérios da alma humana, o desejo eterno de tocar o invisível, e é claro, ele ainda não acabou. Nesse cenário surge ainda uma outra figura emblemática, Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica em 1875. Blavatsky reuniu elementos do hinduísmo, budismo, cabala, gnosticismo e hermetismo renascentista num sistema coerente de autoconhecimento e cosmologia espiritual. Para ela, o universo era habitado por planos sutis, seres espirituais e leis ocultas, acessíveis apenas a quem buscasse a sabedoria divina ou a própria teosofia. A teosofia teve impacto mundial e inspirou artistas, filósofos, ocultistas, ajudando a lançar as bases do esoterismo moderno. Suas ideias ecoaram no movimento como antroposofia de Rudolf Steiner e influenciaram o simbolismo e o modernismo artístico e até a psicologia junguiana. Ao entrar no século XX,
O esoterismo ocidental passava por uma transformação profunda. Depois de séculos de sociedades secretas, ordens iniciáticas, um novo espírito começava a soprar, o da divulgação, da popularização e do sincretismo espiritual. O mundo mudava rapidamente e o esoterismo mudava junto com ele. Nos Estados Unidos florescia um novo movimento espiritual, o Novo Pensamento, ou New Thought. Ele nasceu do cruzamento entre misticismo cristão, magnetismo animal de Mesmer, que fala de fluido energético, e a metafísica transcendentalista americana. Seus expoentes, como Phineas Quimby, Emma Curtis Hopkins e Charles Fillmore, defendiam que a mente molda a realidade. O pensamento, a palavra, a imaginação seriam assim forças criadoras capazes de curar, prosperar e transformar o mundo. Essa filosofia espiritual positiva inspirou mais tarde movimentos como a ciência cristã e o movimento Nova Era, o New Age, e até aqueles manuais contemporâneos de lei da atração. Enquanto isso, lá na Europa, a Golden Dawn entrava em declínio, dividida por disputas entre seus membros, mas suas sementes floresciam em novos movimentos. O próprio Aleister Crowley, seu ex-membro mais notório, fundaria a filosofia de Telemann, proclamando "faz o que tu queres, há de ser o todo da lei". Telemann combinava misticismo oriental, magia cerimonial, tarô, cabala e psicologia, reinterpretando o mago como um ser autônomo, criador de sua própria lei espiritual. Crowley levou essas ideias ainda mais longe através de duas organizações que se tornariam centrais para o ocultismo do século XX, a Ordo Templi Orientis, conhecida como OTO, e a Astrum Argentum, conhecida como A. A OTO, originalmente inspirada na maçonaria e na Rosa Cruz, nasceu na virada do século XIX para o XX na Alemanha. Era uma ordem iniciática que combinava simbolismo esotérico ocidental com práticas de magia cerimonial. Quando Crowley se uniu à ordem, ele reestruturou seus rituais e doutrinas à luz da filosofia de Telemann, transformando-a em um dos seus principais veículos de transmissão da sua própria visão mágica e espiritual. Já a Astrum Argentum, fundada por Crowley e George Cecil Jones, foi concebida como uma ordem mais espiritual e individualista, como um caminho iniciático de autoconhecimento e ascensão, guiada por práticas de meditação. Estudos do livro da lei, Liber al vel legis, e experimentação ritual. Diferente das ordens tradicionais, a Astrum Argentum não exigia juramentos a mestres ou hierarquias muito rígidas, mas sim compromisso com o próprio processo de iluminação. Essas ordens expressam o coração do projeto de Crowley, a busca da verdadeira vontade, conceito central em Telemann. Para ele, a magia era o ato de alinhar a própria vontade individual com o fluxo cósmico da existência. Uma espécie de misticismo moderno que une autoconhecimento, rebeldia espiritual e experimentação. A partir daí, a influência de Crowley se espalha por praticamente todas as vertentes do esoterismo contemporâneo, da magia do caos ao neopaganismo, da contracultura dos anos 1960 às releituras feministas e psicológicas da bruxaria moderna. A influência de Crowley atravessou o século XX como um cometa. Suas ideias sobre liberdade, magia e vontade ecoaram muito além dos círculos iniciáticos. Nos anos de 1950, o ocultismo europeu começou a florescer novamente, agora misturado com interesse crescente por uma espiritualidade mais oriental, pela psicologia junguiana e religiosidades alternativas. É nesse contexto que Gerald Gardner funda a Wicca, uma das expressões mais conhecidas do neopaganismo moderno. Embora Gardner afirmasse basear-se em antigas tradições de bruxaria, suas práticas mostram a influência direta das ordens ocultistas do século anterior, especialmente a Golden Dawn, e o próprio pensamento de Crowley.
Muitos rituais wiccanos foram adaptados de textos telêmicos e a própria estrutura ritual de círculos mágicos, invocações e correspondências planetárias deve muito à tradição hermética. Ao longo das décadas de 1960 e 70, o esoterismo se reinventa dentro da contracultura. A filosofia de faz o que tu queres, por exemplo, é reinterpretada como um chamado à liberdade pessoal e à autotransformação, em sintonia com os movimentos psicodélicos, feministas e de liberação espiritual. A magia passa a ser vista menos como controle do mundo exterior e mais como um processo de expansão da consciência. Surge então a chamada magia do caos, liderada por figuras como Peter J. Carroll e Phil Hine, que transformam os princípios de Crowley e da Golden Dawn em uma linguagem experimental e pós-moderna. O mago agora rejeita sistemas fixos e usa a crença como ferramenta maleável. O magista cria e descarta paradigmas conforme a necessidade. Se olharmos para o presente, percebemos que o esoterismo e o ocultismo nunca desapareceram, apenas mudaram de linguagem. As antigas ordens e grimórios deram lugar às redes sociais, aos podcasts espirituais, aos círculos de mulheres, aos cursos de tarô online. Hoje, o que antes era restrito a salões secretos ou templos de iniciações, circula livremente pela internet. E, curiosamente, essa democratização também devolve ao ocultismo algo que ele sempre teve em essência: o desejo humano de compreender o invisível e transformar o visível. Ao observar essa longa história dos textos herméticos à magia enoquiana, das ordens iniciáticas à magia natural, percebemos um padrão. Quase tudo que foi preservado, copiado, canonizado, veio de homens. Não porque os homens fossem os únicos a praticar magia, mas porque eram os únicos autorizados a escrever sobre ela. Enquanto a magia cerimonial florescia nos círculos letrados, universidades, cortes, academias, ordens, a magia natural era mantida viva, sobretudo por mulheres, parteiras, curandeiras, benzedeiras, visionárias. Suas práticas eram transmitidas oralmente, no espaço doméstico, no cuidado, na intuição e no corpo. Por isso a história oficial do esoterismo ocidental parece tão masculina, não porque as mulheres não estivessem lá, mas porque os registros do que elas faziam não foram considerados dignos de serem escritos. É como se o Ocidente tivesse duas histórias do ocultismo: a dos homens, documentada em tratados, e a das mulheres, preservada na vivência, nas ervas, nos sonhos, nas rezas, nos encantamentos murmurados ao pé do fogão. E foi só no final do século XIX e XX que algumas finalmente romperam esse silêncio textual. A já mencionada Helena Blavatsky, mas também outras como Annie Besant, John Fortune, Doreen Valiente, entre outras, afirmaram um lugar próprio como autoras, líderes espirituais e formuladoras de sistemas. Elas desafiaram o monopólio masculino do saber oculto, mostrando que a espiritualidade também pode ser escrita por mãos femininas. Talvez esse seja um dos maiores legados das mulheres no esoterismo. Lembrar que o conhecimento não vive apenas nos livros, mas também no gesto, no cuidado e na intuição, na forma como as experiências espirituais são vividas e não apenas descritas. Por isso, ao falarmos de ocultismo, não falamos apenas de doutrinas e símbolos, falamos de corpos, de memórias e também de silenciamentos. Se este mergulho pelas sombras e luzes da história do ocultismo tocou você de alguma forma, deixe seu encantamento registrado aqui nos comentários. Pode ser na forma de uma lua, de uma estrela, na que você quiser. Curta o vídeo, inscreva-se no canal A Bruxa de Mil Faces e compartilhe com quem também sente que existe mais no mundo do que aquilo que os nossos olhos podem alcançar. Esse é um canal novo e precisamos muito da sua ajuda para que esse saber siga circulando. Até o próximo vídeo.